Olá, eu sou Vitor Paradella, sou professor dessa disciplina de Cultura e Mudança Organizacional. Será um prazer trabalhar com vocês nessas 3 semanas agora. Bem, inicialmente nós vamos estudar a unidade 1 da apostila, uma parte dela até a página 21. E aí, logo no início dessa unidade, a gente vê que é necessário refletir um pouco sobre a natureza das organizações de trabalho. Elas não podem ser vistas como um mero ajuntamento de indivíduos. Conforme está na página 24, tem uma citação lá, a gente entende que as organizações têm dinâmicas próprias, elas transcendem as particularidades de cada um de seus membros, ou seja, o todo não é a simples soma das partes. Esse conceito ele está bem distante da visão tradicional que vê as organizações apenas pelo seu lado racional, de pessoas que se juntam para cumprir determinados objetivos. Claro que é isso também, mas não é só isso. É também fruto da subjetividade, seja de cada um das pessoas ou aquilo que se estabelece de forma coletiva, que é justamente a cultura, sobre a qual já vamos voltar a falar novamente. É interessante também que há 2 correntes teóricas na análise das organizações. Uma, a chamada perspectiva racional, entende que a organização é determinada pelas tensões do ambiente externo. A outra, a interpretativista, ela entende o oposto, que a organização ela é determinada pelas suas próprias necessidades, interesses e ela influencia o ambiente. Eu acredito que ambas estão corretas. Na verdade, é um conjunto das 2 coisas. Na administração pública, é óbvio que as pressões externas vão ter muita influência nas organizações. Então, por exemplo, hoje a sociedade pressiona as organizações públicas para ter um atendimento de melhor qualidade, serviços melhores. A gente tem situações como uma arrecadação tributária que caiu muito ultimamente, a crise econômica, uma série de circunstâncias que, óbvio, que afetam. E, por outro lado, a dimensão interna da organização é muito importante também. Aquilo que as pessoas que nela trabalham desejam, aquilo que seus gestores direcionam, as 2 coisas juntas vão acontecer, né? Então isso é uma coisa importante que a gente entenda e justamente a partir dessas 2 forças, as forças exógenas que vêm de fora para dentro e as endógenas, que são aquelas que brotam do seio da própria organização, se forma a cultura. E a cultura, ela pode ser definida como uma espécie de personalidade coletiva ou personalidade institucional. E olha só, da mesma forma que a gente tem que respeitar a personalidade das pessoas, a gente tem que respeitar a personalidade das organizações, que é a cultura. Respeitar sim, o que não quer dizer que às vezes você não precisa gerenciar. Tem vezes que você precisa sim fazer mudanças culturais. E é isso que justamente essa nossa disciplina vai refletir sobre essa situação. Então a cultura é uma espécie de uma personalidade coletiva, usando as palavras de um autor chamado Silvio Johann. E olha, a personalidade a gente tem, mas a gente aprende a administrá-la, não é verdade? Por exemplo, alguém que tem uma personalidade muito explosiva, chamado pavio curto, essa pessoa não acaba aprendendo a lidar com isso, e os outros não ajudam essa pessoa, dando a ele dicas e trabalhando com ele, com feedback. Assim também, esse jeitão da organização, muitas vezes, ele tem que ser mudado. E de onde vem a cultura? Ainda de acordo com Silvio Johann, um autor que eu acho muito interessante nessa área, ele fala que a cultura, ela representa uma série de ações, de valores, de condutas que vão sendo repetidas e vão sendo consideradas como correto em contraposição com outras que são consideradas inadequadas e indesejáveis. E de onde vem isso? Da crença que os indivíduos que partilham têm de que essas condutas vão levar a organização e a eles próprios ao sucesso. Então é algo muito natural que as pessoas vão construindo. Quanto mais antiga uma organização, maior a tendência da cultura dela ser robusta, ser muito clara, né? E a cultura, ela tem alguns elementos que são formais, que são instituídos por regulamentos, como por exemplo, condecorações, honrarias, ritos, solenidades. E tem, por outro lado, uma série de elementos que não são formalizados e alguns não são nem perceptíveis com muita clareza. Há uma metáfora que é a metáfora do iceberg. Vocês já sabem, né, que o iceberg, aquele bloco enorme de gelo, ele fica só uma pequena parte visível acima do nível da água do mar. A maior parte dele está submersa na água. E essa parte, ela é maior, ela é muito mais pesada,
mais significativa e é o que sustenta aquela que está aparente. A mesma coisa com cultura. Algumas coisas você consegue ver com facilidade ao chegar numa organização. São os traços aparentes. Mas aquilo que está submerso, valores, medos, receios das pessoas, crenças, muitas vezes tem uma influência muito maior. Não é? E a cultura, ela vai interferir muito no sucesso da organização. Cultura inadequada leva ao fracasso. Uma cultura mais adequada facilita o sucesso. E interfere também na qualidade de vida no trabalho. Dependendo da cultura instalada, você pode gerar uma série de doenças, de problemas. E essa questão nós vamos, inclusive, abordar no trabalho dessa semana. Há um artigo que vocês devem ler também, além da apostila até a página 21, tem um artigo lá, e nesse artigo, que está na plataforma, vocês vão encontrar 3 principais fontes de estresse no trabalho. O primeiro é a relação com a organização, a primeira fonte, onde a pessoa pode ter muitas vezes problemas nas responsabilidades excessivas, trabalhos mal definidos, falta de estímulo, promoção. O segundo é a relação com os colegas, o relacionamento interpessoal na organização, que muitas vezes pela cultura vigente se deteriora. E o terceiro é a relação consigo mesmo, com o seu modo de ser. Bom, esse terceiro não tem tanto a ver com a cultura, então nós vamos trabalhar com os 2 primeiros. Né? E a gente precisa então compreender como podemos agir para melhorar essa cultura. E aí, como é que nós vamos ter essa semana? Há um fórum de debates, onde cada um de vocês deverá narrar de forma breve, mas clara, um caso que demonstre como as configurações organizacionais podem induzir a um forte estressamento. E depois, vocês vão pegar pelo menos o caso de um dos seus colegas ou uma de suas colegas e vão fazer um comentário nesse caso. Nesse comentário, vocês devem colocar que consequência provavelmente aquele caso que o colega narrou gerou, dentre 3 que estão explicados no artigo, possíveis consequências, consequências comuns. A exaustão emocional, a despersonalização e a reduzida realização profissional, tá bom? Então não deixe de fazer a atividade que está lá, há também algumas questões para serem respondidas, no trabalho para ser postados. Como vocês sabem, temos 2 atividades avaliativas. E qualquer coisa estamos à disposição no fórum de dúvidas. Um grande abraço e bom estudo.